No Choque de Ideias vamos analisar a situação da pobreza em Portugal e tentar perceber que soluções podem ser adotadas. A taxa de pobreza em Portugal até caiu ligeiramente no ano passado. Mesmo assim, ainda existiam 1.760.000 pessoas a viver com menos de 632 euros por mês. A pobreza baixou entre as crianças e os adultos em idade ativa e aumentou na população com mais de 65 anos. Conseguir pagar as despesas com o que se recebe não está ainda ao alcance de muitos. Eu acho que isto cada vez está mais difícil, não é? Porque os ordenados não sobem, as coisas cada vez estão mais caras, portanto, acho que há muita gente que vive com dificuldades, realmente. O Instituto Nacional de Estatística diz quanto é muita gente. Em 2023 eram cerca de 1.761.000 pessoas consideradas pobres, isto é, com rendimentos abaixo dos 632 euros por mês. Apesar de tudo, menos 20.000 do que em 2022. Segundo o INE, a taxa de pobreza baixou de 16,6% no ano passado, uma descida de 4 décimas. A diminuição da pobreza não foi igual para todos os grupos etários. Reduziu-se para os menores de 18 anos e para os adultos em idade para trabalhar, mas aumentou para a população idosa. Porque as coisas aumentaram muito mais e os rendimentos são os mesmos, eles aumentaram a reforma muito pouco. As reformas são muito pequenas e de facto uma pessoa por vezes vê-se aflita para realmente pagar a renda de casa. Não é o meu caso, felizmente. Os reformados são mesmo um dos grupos onde a pobreza mais aumentou. Entre os desempregados baixou 2,4 pontos percentuais. Para quem trabalha, houve também uma redução de 8 décimas entre 2022 e 2023. Mas no caso dos reformados, o risco de pobreza subiu de 15,4% para 19,6%. A proteção social continua a ser determinante para a redução da pobreza. Segundo o INE, sem as transferências sociais, excluindo pensões, a taxa de pobreza em 2023 teria sido de 21,4% e não de 16,6%. Vamos então ao choque de ideias com os economistas Ricardo Paes Mamedes e Pedro Brinca, hoje connosco através de videochamada. Bem-vindos. Pedro Brinca, o que é que explica esta ligeira descida na taxa de risco de pobreza para 16,6%, numa altura em que até se mantém alguns fatores que pesam no poder de compra das famílias, como o elevado preço de alimentos ou mesmo das rendas ou prestações da casa? Bem, é bom lembrar que Portugal foi um dos únicos países da União Europeia em que houve um crescimento real dos salários. E sendo que a taxa de risco de pobreza é calculada precisamente em função da percentagem da população que vive abaixo de uma determinada linha de pobreza, havendo aqui um crescimento dos salários que terá sido acima daquilo que foi a média da União Europeia, que teve um crescimento real, naturalmente que as condições são favoráveis. Existe aqui se calhar um grande enfoque mediático sobre a taxa de risco de pobreza, que mistura duas coisas, não é? Mistura, por um lado, a ideia de que existe uma linha de pobreza que é 60% do rendimento mediano em Portugal, no caso em análise, mas que, quer dizer, é pobreza relativa. Se nós pegássemos num português dos 30% mais ricos e levássemos para o Luxemburgo, ele se calhar ia ser pobre, não é? Pronto, ou seja, não tem a ver com a capacidade de viver numa casa com aquecimento, não tem a ver com a possibilidade de comer refeições com peixe e carne de forma regular, não tem a ver com a capacidade de poder passar uma semana de férias, e nesse sentido há indicadores que me parecem que, do ponto de vista daquilo que é a percepção pública da pobreza propriamente dita, até podem ser, se calhar, mais ilustrativos, nomeadamente a taxa de privação social e material, que também foi publicada neste relatório do INE em que se baseou a peça anterior, e nesse, de facto, Portugal está numa situação também favorável. Na maior parte dos indicadores que medem esta capacidade das pessoas poderem substituir mobiliário usado, das pessoas poderem, lá está, como eu disse há bocado, passar uma semana de férias fora da sua área de residência, das pessoas poderem fazer face a uma despesa inesperada. Na maioria desses indicadores, Portugal de facto comparou melhor, não terá sido alheio a isso
de facto, esta melhoria dos rendimentos das pessoas que aconteceram nos últimos 2, 3 anos, mas é uma tendência que já vem desde 2014. É bom lembrar que, na generalidade destes indicadores, e a maior parte deles, não todos, têm tido uma melhoria acentuada, ou pelo menos significativa, desde 2014. Na questão dos idosos que a Peça falou, é bom lembrar que houve uma quebra metodológica. Já lá vamos, já agora, só para ouvirmos também aqui o Ricardo, faz a mesma leitura para esta ligeira, apesar de tudo, ligeira descida na taxa de risco de pobreza que faz o Pedro Brinca, Ricardo? Mais ou menos, isto é, acho que a explicar um fator que pode explicar esta evolução da taxa de risco de pobreza, o mais provável, provavelmente, é aquele que o Pedro referiu, é a evolução dos salários, mas eu, em geral, dou relativamente pouca importância às oscilações anuais deste indicador, porque elas tendem a ser muito sensíveis a coisas que são, por vezes, circunstanciais. Por vezes até a atualização do nível de pobreza, do cálculo do nível de pobreza, atualizações pontuais que possam haver ao nível das pensões, evoluções que houve nos salários, muitas vezes são aspectos circunstanciais. Eu prefiro olhar para estes dados sempre numa perspectiva mais longa. E a perspectiva mais longa diz-nos duas coisas muito diferentes. Dá-nos uma boa notícia, e a boa notícia é uma evolução nos últimos 30 anos que é claramente positiva nos níveis de risco, nas taxas de risco de pobreza em Portugal. Temos uma descida que vai de 1994 até 2023, que é o último ano disponível, de cerca de 7 pontos percentuais, com uma aproximação ao nível médio europeu nesta taxa de pobreza. Taxa de risco de pobreza, e portanto eu acho que isso é um sinal muito positivo, até porque sabemos que uma explicação fundamental para essa evolução foram as políticas sociais, e portanto nós temos aqui sucesso em algumas políticas sociais, nomeadamente aquelas que são dirigidas aos idosos. A quebra da taxa de pobreza, de risco de pobreza entre os idosos é verdadeiramente impressionante. Apesar do aumento que houve neste ano. Caiu 15 pontos percentuais durante este período, é algo que é muito pouco habitual ao nível internacional, e portanto isto é boa notícia. Uma evolução positiva que é em larga medida decorrente das opções de política pública que foram sendo tomadas em Portugal durante estas 3 décadas. A má notícia é que, apesar disso, continuamos com níveis de pobreza muito elevados em Portugal. Se juntarmos os riscos de pobreza com os riscos de exclusão social, da forma como são definidos pelo Eurostat, Portugal tem na 1,7 mais de 2 milhões de pessoas nesta situação, ou seja, 1 em cada 5 portugueses encontra-se em risco de pobreza ou de exclusão social. E isto apesar das transferências sociais, que têm um impacto relevante, mas mesmo depois destas transferências sociais isto acontece. E sabemos também que há alguns segmentos da população que são particularmente vulneráveis a este risco, de onde se destacam os desempregados, quase metade dos desempregados estão nesta situação, onde se destacam os idosos que vivem sozinhos, com particular ênfase no caso das mulheres. Estas duas, os desempregados e esta situação das mulheres, refletem muito problemas, deficiências que nós temos no nosso sistema de proteção social, e também uma situação que reflete deficiências no sistema de proteção social, mas também problemas que nós temos na forma de funcionar em sociedade em Portugal. É um terceiro grupo muito afetado, que é as famílias monoparentais, que tipicamente são famílias de mulheres com filhos, mulheres que vivem sozinhas com filhos. E, portanto, nós temos a percepção que não há apenas um problema de pobreza em geral em Portugal. O Pedro dizia que se os ricos portugueses fossem para o Luxemburgo, se calhar eram pobres, mas também convém dizer que se os pobres portugueses fossem para a República Centro-Africana, eram ricos. Portanto, a pobreza relativa conta. Tudo relativo. E a pobreza relativa conta, não é por acaso que ela é medida e é tão enfatizada pelas instituições internacionais. E nós temos pessoas que, relativamente ao resto da população, tipos de situações que, em relação ao resto da população, são particularmente graves. E eu acho que isto obriga-nos a pensar na necessidade de ter algumas políticas que sejam mais direcionadas. Já vamos às soluções. Pedro Brinca, há aqui um ponto que me parece, que eu penso que ia abordar isso há pouco, que é a taxa de risco de pobreza entre os reformados passa de 15,4%
em 22 para 19,6% em 2023. Ora, como é que se explica este agravamento, tendo em conta que nos últimos anos os pensionistas até têm sido precisamente um dos grupos que mais têm beneficiado do aumento dos rendimentos, nomeadamente no que diz respeito às pensões mais baixas? É o próprio INE que diz que os números não são comparáveis, por isso é que eu chamei a atenção há bocado, que deve ter algum cuidado nesta análise, porque segundo o INE, no relatório que estávamos a falar, pela primeira vez foram integrados dados fiscais no apuramento das pensões de velhice, o que faz com que, relativamente àquilo que teria sido a prática metodológica nos anos anteriores, pode fazer com que estes números não sejam diretamente comparáveis. A parte da má notícia é que se calhar não, partindo do princípio que estes dados são mais fidedignos, que esta metodologia é mais adequada, a taxa de risco de pobreza dos idosos é mais alta do que aquilo que nós pensávamos. O que isto não nos permite é ter alguma inferência relativamente a tendências, porque nós não temos os dados dos anos anteriores calculados com a mesma metodologia para comparar e ter uma ideia do que é que teria sido a tendência com esses dados corrigidos. Por isso, creio que, mais uma vez, a má notícia é que ela estará mais elevada do que aquilo que poderíamos pensar antes, assumindo que esta metodologia é mais adequada, mas por outro lado, quer dizer, perdemos aqui uma certa capacidade de comparar a dinâmica e a tendência para ver se estamos melhores ou piores. Para mim o dado mais importante é que se não fossem de facto muitas destas pensões, estamos a falar de uma taxa de risco de pobreza que estaria acima dos 40%. Esta redução da taxa de risco de pobreza, a exclusão social, para os 16,6% é conseguida sobretudo através de muitas destas pensões, sendo que as transferências sociais depois conseguem corrigir ainda mais 4,8 pontos percentuais. Pedro, temos aqui 1.700.000 pessoas em risco de pobreza, segundo o INE. Os dados também recentes do fim de semana do Banco Alimentar contra a Fome revelam que aquela instituição apoia 380.000 pessoas, ou seja, há 380.000 pessoas que precisam do Banco Alimentar contra a Fome para uma coisa tão básica como comer. Isto num país da União Europeia, no país da Web Summit, no país do turismo de luxo. Como é que se resolve, ou como é que se melhora, como é que se atenua este problema? Olhando agora um pouco para as soluções. Em primeiro lugar, não deixa de ser engraçado, quando nós começaste por avançar o indicador da taxa de risco de pobreza e de exclusão social, mas depois, quando queres falar mesmo de pobreza e do impacto da vida das pessoas, falas precisamente de um conjunto de estatísticas ou de números que têm a ver com pobreza absoluta e não relativa. Se as pessoas conseguem comer, se as pessoas conseguem ter capacidade de fazer algumas coisas que nós, enquanto sociedade, em pleno século XXI, consideramos que são indignas que elas não tenham essa capacidade. Isto acerca do comentário de há bocado. Até há coisa de 15, 20 anos talvez, em economia, havia esta ideia que de facto que uma maré que enche levanta todos os barcos, não é? Ou seja, que crescimento económico ajuda todos, não é? Hoje percebemos um bocadinho melhor que não é sempre assim. E de facto o crescimento muitas vezes obviamente ajuda, mais uma vez usando os números relativamente ao Luxemburgo, quer dizer, corrigindo já para a paridade de poder de compra, nós estamos a falar de 1.480 euros, que é 60% do salário mediano no Luxemburgo, ou seja, 70% dos portugueses seriam pobres no Luxemburgo. Eu concordo com o Ricardo, se calhar 90% dos portugueses seriam ricos na República Centro-Africana, mas lá está. Eu aqui não sou padre nem político, sou cientista social e aquilo que me apraz dizer é informar as pessoas relativamente ao que os indicadores medem. Depois, se querem valorizar um ou querem valorizar outro, isso é uma opção moral e política de cada um e dos espectadores que nos estão a ouvir em casa. Eu, pessoalmente, creio que os dois trajes são importantes, enquanto cidadão, mas é preciso ter muito claro o que é que um diz e o que o outro diz. Precisamente porque quando quiseste concretizar do ponto de vista do que é ser pobre, foste indicadores de pobreza absoluta e não relativa, não é? Os indicadores de pobreza relativa têm estas coisas, quer dizer, eu posso morar, se nós olharmos para a taxa de pobreza na Quinta da Marinha, quer dizer, eu se for para lá já sou pobre, não é? Quer dizer, e eu estou, se calhar, sou bastante privilegiado naquilo que é o contexto da sociedade portuguesa. Ou seja, isto é pobreza relativa, vale o que vale, é um indicador importante, sem dúvida, mas... Soluções, Pedro Brinca, soluções, o tempo voa. Bem, soluções, o Ricardo, por acaso, já falou daqui algumas coisas de algumas áreas que são prioritárias. As famílias monoparentais são desproporcionalmente representadas nas populações em taxa de risco de pobreza. Estamos a falar da população desempregada, o Ricardo também referiu muito bem.
A taxa de risco de pobreza diminui bastante com a escolaridade, é muito mais baixa nas pessoas com formação superior. Ou seja, há todo um conjunto de características que nos permite identificar as pessoas que estão realmente em risco de pobreza ou de exclusão social, que nos fazem pensar em políticas precisamente direcionadas para essas pessoas que possam, espera-se, evitar que elas estejam nessa situação. Agora, é bom lembrar que não é fácil, do ponto de vista quantitativo, perceber qual é a relação a estas ordens de grandeza, não é? Se é óbvio, creio que o senso comum dita que uma mãe solteira, obviamente, terá mais dificuldades e aí, obviamente, o facto de ser mãe solteira terá um impacto grande. Há outras situações em que as pessoas estão subrepresentadas, não se percebe muito bem se elas estão subrepresentadas nessa categoria porque qual é a situação que as leva a estar nessa categoria e principalmente corrigindo essa categoria, seja a questão da educação, seja a questão do emprego, seja outras, se de facto elas deixariam de estar em risco de pobreza, não é? Crescimento económico, naturalmente, não é? Obviamente, mas até de um ponto de vista de sustentabilidade daquilo que é a democracia portuguesa, é óbvio que, e aí sim, aí sem dúvida que as medidas de pobreza relativa são importantíssimas do ponto de vista político, porque, quer dizer, independentemente do juízo moral que nós podemos fazer sobre o que é que uma pessoa deve, o que é que a sociedade deve garantir de forma incondicional a qualquer cidadão, não me parece digno que haja não é 16 ou 380 mil, é não me parece admissível que haja português a passar fome. Acho que a sociedade portuguesa no século XXI evoluiu para um nível de condição e de riqueza material que se pode dar, entre aspas, ao luxo de fazer com que não haja português com fome. Quer dizer, isso aí é óbvio. Mas lá está, mais crescimento económico, políticas direcionadas para estes grupos que estão mais em risco, serão obviamente sempre parte do menu que poderá, de políticas que poderá atacar o problema e melhorar a vida de quem de facto vive com muitas dificuldades. Ricardo, olhando para este problema, que soluções é necessário ter em conta? Olha, eu vou olhar para isto a partir de duas perspectivas diferentes. Uma é o que é que nós podemos fazer através de mecanismos de redistribuição de rendimentos. E aqui eu penso essencialmente na maior eficácia das políticas. Nós tivemos a oportunidade de discutir a semana passada, quando estávamos a discutir o Orçamento de Estado. Eu sou efetivamente crítico. Se sou crítico do Governo pelo facto de se ter oposto a um aumento das pensões, sou também crítico dos partidos que aprovaram esse aumento de pensões nos termos em que aumentaram, porque eu, se pudesse distribuir 270 milhões de euros, não distribuiria esses 270 milhões de euros, dando um aumento de 1,25% a todos os pensionistas com pensões até 1.500 euros. Porque, como eu aqui disse, uma pensão dessa ordem para alguém que recebe 300 euros de pensão não chega a 4 euros por mês. E, portanto, eu acho que se nós estamos verdadeiramente preocupados com o combate à pobreza e percebemos que a pobreza afeta de forma desproporcional pessoas idosas e, em particular, mulheres idosas muito associados a percursos de desconto para a segurança social que refletiram todas as desigualdades estruturais da nossa sociedade, nós devíamos ter, do ponto de vista das políticas de redistribuição de rendimentos, políticas muito mais direcionadas. Eu sou favorável ao complemento solidário para idosos, que foi a política mais eficaz na redução da pobreza monetária junto dos idosos. Porquê? Porque canalizou os recursos para aqueles idosos que precisavam de sair da pobreza monetária. Dito isto, eu não encaro a pobreza como uma questão meramente monetária. A pobreza é um fenómeno que é multifacetado e que tem várias dimensões. Se nós acharmos que as causas da pobreza são a preguiça ou as características pessoais das pessoas que não querem trabalhar, temos uma visão sobre a forma de combater a pobreza. Se acharmos que a pobreza é resultado de um conjunto de fatores que estão associados a coisas como os baixos níveis de educação, as dificuldades de acesso à saúde, os baixos salários e a precariedade, a ocorrência de alguns acontecimentos catastróficos na vida das pessoas, que têm probabilidade baixa, mas quando acontecem são um desastre, como seja
a doenças graves, ou o próprio desemprego, ou o divórcio, para muitas pessoas é um fator definitivo de pobreza, ou o local onde se vive, seja a região, seja o bairro onde se vive, que às vezes é determinante da pobreza, ou a própria pobreza, porque quem nasce pobre tem muito mais dificuldades de sair da pobreza do que alguém que não nasceu pobre, se por acaso se encontrar numa situação de pobreza. Isto significa que nós devemos, para além da distribuição de rendimentos, nós devemos ter políticas mais estruturais que passam por coisas como políticas públicas universais na área da saúde, da educação, apoios à habitação, isto para além da redistribuição dos rendimentos, mas também a redução das assimetrias nas relações laborais, que são a fonte de, muitas vezes, baixos salários e de precariedade. Portanto, se quisermos pôr noutros termos, mais regulação dos mercados de trabalho e não menos, ou investimento em infraestruturas em territórios mais desfavorecidos, sejam eles certas regiões mais periféricas, interiores, despovoadas, ou territórios nas zonas urbanas, que são também eles mais desfavorecidos. Portanto, a pobreza não se combate simplesmente distribuindo alimentos, que obviamente é algo que pode fazer muita diferença na vida das pessoas que os recebem, mas isso não resolve a pobreza, resolve a fome que as pessoas têm naquele dia em que receberam aquele alimento. A pobreza também não se resolve apenas com transferências monetárias, embora elas possam dar um contributo relevante. A pobreza é um fenómeno estrutural das nossas sociedades e só se resolve se nós tivermos políticas estruturais em todas estas dimensões. Rui, posso só usar mais um minuto? É só para uma discussão que nós não vamos ter a oportunidade de desenvolver aqui, mas tanto eu como o Pedro gostaríamos muito de desenvolver, para estarmos em desacordo, é o trazer para aqui o crescimento económico, porque eu acho que nós podemos ter muita pobreza com muito crescimento económico, muita pobreza com pouco crescimento económico, pouca pobreza com muito crescimento económico e pouca pobreza com pouco crescimento económico. Portanto, eu acho que a relação entre uma coisa e outra é muito menos direta do que parece. A ideia de que nós temos de crescer para distribuir pode funcionar em alguns locais, mas não em outros. Nós temos muitos países que abdicaram destes aspectos estruturais, de políticas sociais fortes, serviços públicos universais, de redistribuição de rendimentos, regulação do mercado de trabalho, investimento público em infraestruturas, abdicaram destas coisas e a tendência foi para ficarem, em geral, com maiores níveis de pobreza e desigualdade. Uns cresceram mais, outros nem por isso. Portanto, a relação entre uma coisa e outra não é que não exista, mas ela é muito menos óbvia do que possa parecer. Eu ia introduzir aqui a questão dos pobres entre pessoas que também trabalham, era 10%, passou para 9,2%, mas não sei se o Pedro Brinca prefere explanar aqui, resta-nos 2 minutos, explanar aqui a ideia de quão importante pode ser o crescimento económico para o combate à pobreza, em resposta ao que disse o Ricardo Paes Mamed, obviamente. Não, é assim, eu tenho, se calhar, eu não sei se a intervenção anterior do Ricardo não soou, se calhar, mais eu não quero, tenho que ter cuidado com as palavras, mais divisiva ou mais enviesada no sentido neutro para um lado do que aquilo que o Ricardo realmente acredita. Porque eu acredito que não só é importante, obviamente, combater as necessidades que as pessoas estão a sentir e que estão a ser privadas, nomeadamente as questões alimentares, nomeadamente as questões da habitação, nomeadamente toda uma série de necessidades que as pessoas têm e que não conseguem satisfazer, a questão das idas de férias, etc. Isso obviamente também se resolve com transferências monetárias, mas não só. Nós não temos que ver o mundo só ou somos a favor de transferências monetárias para combater a pobreza, ou somos a favor de políticas de acesso universal à saúde, e eu digo acesso, não digo, porque o Ricardo sempre que falou na questão da saúde e sempre que falou da questão da educação, fala da questão do sistema público. Ora, eu aqui sou agnóstico, o sistema pode ser público, pode ser privado, o que interessa é que as pessoas tenham acesso universal. E isso para mim é o mais importante para definir de facto aquilo que é a qualidade da vida das pessoas. Não é se ele é produzido pelo Estado ou se é produzido por outra entidade qualquer. Mas isto já irá levar a discussão para o outro lado. Sem dúvida que a educação devia ser o elevador por excelência do país, não é? Obviamente que investimento em educação, investimento no acesso das pessoas à educação, investimento na capacidade das pessoas para terminar, através da educação e através de outros meios
serem bem-sucedidas e saírem das suas bolsas de pobreza é determinante. A política de habitação, nós tivemos uma política de integração, não se falou aqui neste programa da questão dos imigrantes, mas nós tivemos políticas de integração de imigrantes que foi, durante muitos anos, enfiá-los em guetos e que eram bolsas reprodutoras de pobreza e que não lhes permitia, como o Ricardo disse muito bem, saírem de lá. Ou seja, eu não acredito que exista uma bala mágica de uma solução ou de um Estado que sabe tudo e faz tudo bem para resolver o problema da pobreza ou deixar a economia completamente desregulada, selvagem, para usar linguagem, 10 segundos, para usar linguagem muito incomum em determinados espectros do debate político, que vai gerar crescimento económico, levando o nível de vida de toda a gente. Eu acho que existe uma abordagem complexa, com situações pontuais. Também não acho que seja preciso mais regulação. Temos mesmo de terminar, Pedro. Melhor regulação, umas vezes mais, umas vezes menos, mas o que é preciso é largar dogmatismos e ser prático relativamente a usar políticas que funcionam e deixar de lado as que não funcionam. Pedro Brinca, Ricardo Paes Mede, obrigado pela vossa presença uma vez mais. É tudo. Este programa fica agora disponível em RTP Play e em podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tenha até lá uma excelente semana.